A paz, igreja. Boa noite. Igreja. Alô? Igreja? Alô? Alô, ok. Igreja, é com uma alegria imensa, né, que hoje eu tenho um brother aqui, né, que nos ajudou muito a construir, né, o nosso Ministério Homens de Coragem aqui na igreja, que começamos em novembro do ano passado, nossa conferência. Nós íamos caminhando e precisava de uma regulagem divina. Eu falei, pai, onde eu vou encontrar isso? Aí, através do evangelista Sérgio, que pena que ele não está aqui hoje, né, que ele nos guiou, né, junto com a Igreja Cidade, para nos conectar com ministérios, homens de honra de lá. E aí foi onde eu conheci esse brother aqui, que nos, por horas aí, conversando, explicando como a igreja alcançou, como engajou os homens, e agora nós estamos trazendo isso para cá, né, customizando, parametrizando do jeito que dá aqui, né? Então, pastor, muito obrigado por tudo que eu estou abençoando a sua vida, cara, e fazendo uma flecha aí em todas as igrejas aqui em Portugal. Que Deus te use ricamente, brother. Continue, cara, que você fez diferença aqui, cara, muita diferença. Hoje é um outro movimento, graças àquelas horas lá no computador, a gente conversando. Que Deus te use, brother, não só aqui, mas em todo lugar, cara. Senhor Pai querido e amado, está aqui seu filho, meu Deus. Continue o capacitando, o guiando, brother, e iluminando, Pai. Continue, meu Deus. Que a mensagem hoje, Pai, que você já entregou para ele, Pai, atinja o coração das pessoas que estão aqui, daquelas que estão na internet, Pai, no YouTube, no Instagram. E permaneça, Pai, essa palavra nesse território português até ele ir, meu Deus. Que ele seja a diferença aqui nesse território, Pai, levando a grande mensagem para os homens aqui nesse país, em nome de Jesus. Brother, Deus te abençoe, cara. Amém. Com Deus. Amém. Amém. Boa noite. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos juntos. Eu estou aqui com a minha esposa, estou aqui com um casal de amigos também que estão me recebendo aqui em Portugal, o pastor Vinícius e a Tainá, que são pastores da Rede Inspire aqui, servindo junto com vocês também. E como o Éder disse, nós estamos trabalhando com os homens lá em São José dos Campos, lá em São Paulo, no Brasil. E eu também sou pastor de uma igreja local lá em Caçapava. Como eu sei que tem bastante brasileiro aqui, talvez você conheça um pouco da nossa região ali de São Paulo, do Vale do Paraíba. E é uma honra, um prazer estar aqui. Nós tivemos esses últimos 3 dias aqui por pertinho, na CCLX, numa conferência de homens. E hoje estamos aqui com vocês e vamos lá. Sem mais, para a palavra de Deus, é o que a gente gosta de fazer. Eu não sou muito bom para apresentação, mas fico feliz de saber que, de alguma forma, o Ministério Homens de Honra tem contribuído para que os homens possam fazer a diferença aqui em Portugal. Sabe, foram dias gloriosos ali com o pessoal da Alcateia, né, que é o nome do Ministério de Homens ali da CCLX, e nós temos visto mesmo Deus levantar muitos homens de uma maneira muito profética, intensa, regulando aí, como o Éder usou essa palavra, né, o seu papel. Porque nós sabemos que um homem, quando ele está bem alinhado ao propósito de Deus, ele ajuda toda a família, né? Um bom pai, um bom marido, um bom homem, ele é de fato alguém que puxa a fila, leva e conduz a sua geração por seu propósito. O papel de um homem não é só no final do dia voltar com dinheiro, dar comida para a família. O papel de um homem é ser fiel à sua esposa, ser um homem honrado por onde ele for, ser um pai presente. Hoje em dia é muito mais fácil, né, você dar um telemóvel na mão de uma criança, delegar a responsabilidade para que ela tenha tempo de entretenimento e a gente não tenha mais a missão e a responsabilidade de cuidar dessas crianças, né? Eu que sou filho de pais separados, não tive um pai presente, sei a falta que faz. Então hoje procuro com os meus filhos fazer completamente diferente o que meu pai fez comigo. E é por isso que nós temos visto então Deus levantar essa geração de homens. Tem sido muito, muito, muito bonito ver o que Deus pode fazer quando um homem se rende. Foi tão legal que eles têm muitos portugueses lá na igreja, né? E o nome da conferência foi Homens que Choram. E ver aquela portuguesada chorando, e chorando mesmo, né? Homens ali se derramando na presença de Deus, foi maravilhoso. Não foi só um título para a conferência, foi algo profético que Deus deu e fez.
E eu tenho certeza que a importância, né, de repente das conexões, juntarem os homens, orarem, gerarem um movimento para que a partir disso Deus levante, em nome de Jesus, homens de honra, homens valorosos. Como é o nome aqui mesmo do ministério? Homens de coragem. O nosso ministério é esse aqui. Tem até a Bíblia com o logo do ministério dos homens de honra aí. E é um prazer estar aqui. Como o Éder já orou, abençoando a gente, vamos lá. Se você puder abrir sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 6. Queria falar com vocês hoje sobre portas abertas para Deus. Sabe que a nossa vida, nós vamos escolher para quem nós abrimos as nossas portas. Eu queria que você imaginasse hoje que o seu coração tem um trono. E a minha pergunta é: quem está sentado nele? Se o teu coração tem um trono, quem é o rei, o dono do seu coração? Infelizmente, muitas pessoas têm aberto portas para tantas outras coisas na sua vida, mas não têm aberto portas para Deus. E é sobre essa história que nós vamos compartilhar, de um homem que decidiu cumprir com uma missão. Não é um culto de homens hoje, as irmãs podem ficar tranquilas, mas nós vamos falar desse homem que assumiu um papel muito importante na sua geração. Queria lembrar você que não foi Neemias que derrubou os muros de Jerusalém, mas foi ele que reconstruiu. Porque muita gente tem se preocupado em só fazer aquilo que fez mal feito. Então, se esse papel está no chão e foi eu que derrubei, eu pego. Se aquela coisa errada foi eu que fiz, então eu vou refazer. Agora, se não foi eu quem fez, então deixa aí, quem derrubou que ele reconstrua. E um homem de valor, um homem de coragem, um homem de honra, ele faz mesmo coisas que não foi ele que causou o dano. Não foi Neemias que derrubou esse muro, mas foi Neemias que reconstruiu esse muro. Porque quando se fala de um muro naquele tempo, nós estamos falando de proteção. As cidades não tinham como hoje, né? Hoje em dia, aqui não é tão diferente igual lá. Você está andando na estrada, daqui a pouco tu entra numa outra cidade, nem sabe que mudou de cidade. Naquele tempo, não, as cidades tinham portais, as cidades eram todas muradas. Jerusalém era uma delas. E os muros, então, foram para o chão. Uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. E Neemias, sabendo disso, sabendo que a sua nação, o seu povo estava vulnerável para o inimigo, Neemias, então, decide reconstruir esse muro. Então, vamos ler aqui os 4 primeiros versículos do capítulo 6, depois os 3 primeiros do capítulo 7, e depois nós vamos juntos acompanhar alguns princípios baseados nesse texto. Neemias capítulo 6, versículo 1 diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Vira a página da sua Bíblia aí, capítulo 7, versículos 1 a 3, diz assim: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza. Pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente de suas casas. Como o pastor Carlito sempre diz para nós, que o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração. Amém? Vamos conversar sobre alguns princípios aqui, são 5 exatamente, que eu aprendo com Neemias e a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Falando sobre abrir portas para Deus, o primeiro princípio, então, feche
todas as portas que não honram a Deus na sua vida. O versículo 1, o texto diz assim que depois que Neemias construiu os muros, ele não deixou nenhuma brecha. Essa informação é importante. Sabe, eu e você precisamos construir uma estrutura na nossa vida onde não ficam brechas. Nós precisamos criar uma estrutura dentro da nossa casa, nas nossas finanças, nas nossas emoções, na nossa sexualidade, no que diz respeito às nossas famílias, no que diz respeito ao namoro. Eu sei que tem uns jovenzinhos aí, vocês vão chegar lá na fase boa da vida, que é a vida de casados. Amém, homens? Dependendo do seu amém, você ganha ponto, hein? Você falar um amém assim, celebrando você ser casado, te ajuda muito, tá? Quem é feliz por ser casado aqui? Na segunda chance você aproveitou melhor que a primeira, né? Eu e minha esposa, a gente diz que melhor que a vida de solteiro é a vida de casado, amém? Você foi mal na primeira, bem na segunda e pior na terceira. Mas está na média, aí você tirou um 7. O texto então vai dizer que Neemias constrói esse muro e não deixa nenhuma brecha. Queria te perguntar, querido, você não precisa falar para mim. Mas será que na tua vida você tem deixado alguma abertura para o diabo agir na sua história? Nós estávamos conversando em Vinícius há pouco sobre essa ideia de que as pessoas acham que elas aceitam Jesus e a partir daquele momento eu sou de Deus e nada mais acontece, o diabo não toca. Se você permitir, ele toca sim. Se você continuar dando brecha, ele toca sim. O diabo não tem poder nenhum sobre um nascido de Deus, amém? Mas se nós dermos brecha, ele consegue acessar porque nós deixamos. Uma porta, ela entra o que você permitir entrar. Nós só vamos vencer aquilo que nós nos opormos contra. Se eu estou dando legalidade, se eu não estou agindo com aquela brutalidade espiritual, como a Bíblia diz que o reino se conquista por força e violência, se eu não sou violento contra a minha carne, eu estou facilitando tudo. Mas Neemias está dizendo para aqueles homens, ei, o muro que eu reconstruí não tem brecha. E aí no capítulo 7, no versículo 3, ele vai dizer que ele colocou portas onde faltavam-se as portas no muro. Ele colocou sentinelas. Quem eram as sentinelas? Eram homens que ficavam em cima do muro para avistar quando o inimigo estava vindo de longe. Deixa eu dar uma dica para você. Não deixa o inimigo chegar perto para você decidir se você vai ou não vencer aquilo. Quando você avistar uma batalha de longe, já foge. Deus não te chamou para lutar com o diabo, até porque a gente acabou de cantar que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Essa luta já está vencida por Deus, através de Jesus. O que a Bíblia diz é que nós temos que resistir e o diabo vai fugir de nós. Nós temos que fugir da aparência do mal. Tem gente que fica flertando, sabe? Aqui dá para usar a ilustração. Tem gente que gosta de viver na beira. Não, eu estou tranquilo, não vai dar em nada. Toma cuidado. Lá nós usamos uma expressão lá na igreja, com o ministério terapêutico que nós temos, que nós não caímos porque achamos que somos fracos. Nós caímos porque achamos que somos fortes. Não, eu tenho uma amizade com uma moça aqui do sexo oposto, eu tenho uma amizade com um rapaz aqui do sexo oposto, mas é só amizade. Toma cuidado. Às vezes tudo começa... Sabe, a minha experiência como pastor, eu e minha esposa pastores há 13 anos. Todo tipo de adultério que eu já tratei dentro da igreja, situações assim extraconjugais, começou com alguém respondendo uma mensagem que podia evitar. Começou com gentileza demais. Às vezes eu estou na academia, lá vejo uns caras com gentileza demais com as meninas, eu falei, isso aí vai dar ruim. Cai a garrafinha de água das irmãs, eu deixo no chão. Agacha e pega, já faz um exercício aí. Mas tem irmão que pega a garrafinha. Olha, eu vi que a tua garrafinha caiu e tal, e se aproxima da menina. Tá precisando de ajuda aí no peso? Põe menos peso, eu não vou ajudar nada não. Toma cuidado, querido. Tu tá me entendendo o que eu estou dizendo? No Brasil tem uma febre agora com questão financeira. Muitos homens acabando com o dinheiro da família, com casa de aposta. Toma cuidado, querido. Tudo começa
Sabe, Deus, quando foi dar uma alerta para a nação de Israel, não ficou dizendo assim, toma cuidado com as coisas grandes. Não, Deus disse assim, tome cuidado com as raposinhas. Porque o que nós deixamos de olhar, as coisas pequenas que nós deixamos de observar, tomam proporções maiores depois. Tudo começa pequeno, gente. E o diabo, astuto como é, não vai jogar a última tentação no seu colo. Ele vai colocar uma coisinha simples, até que tu vai perdendo a fraqueza. Sansão achou que o colo de Dalila era algo atraente. Até que tudo que Deus deu para ele se foi. Até que tudo que Deus deu para ele se foi. Que em nome de Jesus você termine com tudo que Deus te deu. Em nome de Jesus, não se perca isso no caminho. Segundo princípio, não perca tempo com aquilo que não agrega. Cara, esse texto tem muita riqueza, muita informação importante para nós. Versículo 2 diz assim, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície. E aí o Neemias, esse texto, acho que você percebeu, ele tem uma escrita que na verdade é a leitura do pensamento de Neemias. Neemias diz assim, mas eles estavam tentando tramar-me mal, fazer coisa ruim comigo. E aí olha esse versículo 4 aqui. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas, diga comigo, todas. Todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Uau! Sabe, eu tenho visto que pessoas conseguem vencer uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, mas cedem. Vem a proposta repetidas vezes e a pessoa cede. Deus não te chamou para ser santo por um tempo, Deus te chamou para ser santo. A santidade não tem um prazo de validade. Eu já estou vencendo demais essa área, não tem problema eu cair. Igual eu vejo homens, às vezes, fazendo, parece tabelinha, dizendo, eu estou 184 dias sem cair nessa área. O dia que existe é hoje, querido. Você está vencendo hoje, é isso que você tem que estar vencendo. Ontem já passou, já acabou, não fica querendo bater recorde da última vez que você pecou para essa vez que você está em santidade. Tu tem que vencer hoje. Fica muito mais fácil imaginar assim, se eu acordei 8 da manhã, eu sou ruim de matemática, só tem mais 16 horas. Das 24, se eu acordei 8 da manhã, eu só tenho mais 16 horas para segurar a onda. Lá na CCLX eu tinha que explicar expressões segurar a onda, aqui eu não preciso, né? Tamo junto. Não é muita coisa, querido. Não é muita coisa. Sabe, às vezes é pregado um tipo de mensagem, ou às vezes a gente aprendeu alguma forma de evangelho que não tem como viver em santidade. É mentira, gente. É possível viver em santidade, sim. É só você se ocupar com o seu propósito que você não vai ter tempo para pecar. É você tirar aquilo que não agrega na tua vida, sabe? Aqui eu já não estou dizendo o que nós estávamos dizendo no primeiro princípio, que é fechar brecha, que é pecado. É você tirar o que não agrega, porque tem coisa boa que não está produzindo nada de bom na tua vida, então deleta. Esses dias um menino chegou lá na igreja e falou para mim assim, pastor, tu tem que assistir a série tal. E eu e minha esposa, a gente é ruim com esse negócio de série. A gente nunca não consegue assistir série. E aí, a vida é muito dinâmica, tem 2 filhos pequenos, igreja, um monte de coisa para fazer. E a gente tem que selecionar bem o que a gente vai fazer com o tempo, senão fica tudo garrando. E aí, o menino falou da série, eu falei, bom, ele é uma pessoa que eu confio na opinião dele, eu vou pelo menos dar uma olhada. Quando eu fui olhar, a série já tinha 2 temporadas. De 16 capítulos, eu acho, cada uma. Cada capítulo tinha 1h10. Tinha 20 dias de ter lançado a série. Eu voltei nele e falei assim, tu falou que a série é legal, mas você tá vendo? Ele falou, não, já maratonei e acabei. Falei, 20 dias, 16 capítulos, vezes 2, 32, 1h05. Cara, esse cara, ele passou, tipo, 60 horas dos últimos 20 dias assistindo isso aí. Pastor, um dia eu acordei 8 da manhã, fui dormir, era 10 da noite, maratonei. Aí esse tipo de cara vai dizer pra mim que não tem tempo para ler Bíblia. Esse tipo de cara não leu um livro. Esse tipo de cara, ele não tem tempo para servir na igreja. Mas ele consegue zerar uma série em 20 dias de 32 capítulos de 1h15 cada um. Não é questão de não tenho tempo. É prioridade. É o que você prioriza mais que vai te ter. É sobre o que você mais faz na tua vida que mais vai te influenciar. Faz sentido?
Não é sobre... Gente, as mesmas 24 horas que eu recebi, você recebeu. E a pessoa do teu lado, é da tua frente, é atrás de você. Por que uns conseguem e outros não? Prioridade. Jesus passava o dia inteiro curando, multiplicando pão, cuidando de pessoas, aconselhando gente, dando aula para os seus discípulos. Chegava à noite cansado, o pessoal ia dormir, o que Jesus fazia? Ia orar. Porque ele sabia que no dia seguinte tinha mais missão, tinha mais desafios, tinha mais pessoas doentes. Então Jesus se preparava no horário que dava. E muitas vezes, os evangelhos mostram isso para nós, era na hora que as pessoas dormiam, ele gastava parte desse tempo orando. Você tem que entender o que agrega na sua vida, o que faz diferença na tua vida e adicionar isso à sua rotina. Terceiro princípio, ocupe-se com a missão do reino. Esse texto é fantástico, como eu já disse aqui outras vezes. Versículo 3, por isso eu lhes enviei mensageiros, lembra que eles estão chamando Neemias para descer? E olha isso aqui, cara, eu lhes enviei mensageiros com essa resposta. Eu estou executando um grande projeto, eu não posso descer. Querido, eu queria dizer para você nessa noite, se você está envolvido com as coisas de Deus, você está fazendo um grande projeto. Você não pode descer. A analogia é tão perfeita que olha Neemias falando, eu estou em cima, vocês são baixos. Vocês estão embaixo. Eu não vou descer. Lembra que ele disse que 4 vezes veio a mensagem, as 4 vezes ele respondeu a mesma mensagem. E agora ele vai dizer o que está escrito nessa mensagem. Chegou o WhatsApp lá, ele olhou, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e quando ele foi responder, ele foi escrever e disse assim, ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou fazendo uma grande coisa, eu não posso descer no nível de vocês e dar atenção, eu estou fazendo algo muito grande para perder meu tempo com vocês. Comece a dizer para as coisas da tua vida que o que tu está fazendo é muito grande. Isso se a tua agenda tem coisas de Deus, se tem coisa de Deus, é coisa muito grande. É porque homens estão ociosos demais, que estão pecando, estão destruindo famílias. A Bíblia diz que Davi, na primavera, época que os reis tinham que ir para a guerra, ele ficou onde? No palácio. E porque Davi tinha mandado todos os seus guerreiros, todos os seus amigos, todos os seus soldados, ficou sozinho. Homem sozinho é presa fácil. Homem sozinho é presa fácil. Isso é princípio lá nos homens de honra. Davi vai para a sacada do palácio. Olha uma moça tomando banho. Ele é rei, ele manda e desmanda, ele faz o que ele quiser. Ele manda chamar aquela mulher. Ele se deita com aquela mulher. Ele engravida aquela mulher. Sabe, eu estava falando para os homens lá. Esse texto ele faz a gente pensar, se você não para pensar nele, parece que tudo aconteceu em 1 hora. Mas tu sabe, quem é mãe aqui? Você não, né? Respeitando os menos 18 aí. Você não foi lá e fez e no outro dia eu sabia que estava grávida. Você teve que esperar um tempo, não foi? Eu fico imaginando a Batseba mandando mensagem pro Davi. Davi, fiz o teste de farmácia. Deu ruim. Tô grávida. O que a gente vai fazer, Davi? Não, eu vou te chamar o teu marido lá da guerra. Ele deita com você e a gente esconde essa história. Nós estamos falando do homem que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que me faz pensar isso, gente? Que qualquer um de nós aqui, fora da presença de Deus, ou com brechas na nossa vida, podemos pensar nesse tipo de loucura. É Deus quem dá esse nome a Davi, e é esse homem que é segundo o coração de Deus que faz tudo isso. Se você conhece a história, você sabe qual eu estou dizendo. Ele chama o soldado dele da guerra para se deitar com a esposa, para maquiar a história. Ué, ele se deita com a esposa, daqui a algum tempo a barriga dela vai crescer, vão lembrar que foi aquele tempo que ele veio da guerra e tá tudo bem. Só que ele esqueceu que ele é um homem de Deus e ele preparou esse exército. Esses soldados que estão na guerra são discípulos de Davi. Se Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele produziu homens como, gente? E o que o Urias faz? Urias fala, Davi, meus amigos estão na batalha, cara, eu não posso deitar com a minha esposa. Meus amigos estão lá dando a vida pela nossa nação. Você acha que eu vou ter coragem de deitar com a minha esposa? Ele não entra no quarto da casa dele.
E ele tenta uma segunda vez, embriagando esse homem, e ele de novo não deita. Ele tem que dar um jeito na situação, porque ele não quer. Tem que resolver, confessar, abrir o coração. Então ele vai e entrega para esse homem uma carta. Que na verdade, eu digo sempre assim, Urias não levou uma carta para Joabe, Urias levou o seu atestado de óbito. Quando Urias entrega na mão de Joabe aquela carta, está escrito lá, coloque Urias na linha de frente da batalha. O lugar mais vulnerável da guerra. O resultado é que chega a mensagem para Davi. Urias morreu. Urias está morto. Davi acha que está tudo certo agora. Acabei, pronto, resolvido. Caso com a mulher, acabou. E aí Deus levanta Natan. Natan vai chegar em Davi, vai contar uma história toda, né, lúdica. E Davi vai dizer no final daquela história, mata esse cara. Eu fico imaginando se esse texto tivesse alguma expressão. Eu fico imaginando que Urias devia olhar, Natan devia olhar para o lado, chamar Davi e dizer assim, o problema é que esse cara é você. Sabe, falando baixinho. E Davi, ali nasce o Salmo 51. Oh Deus, não afasta de mim a tua presença. E aquele arrependimento todo, não afasta de mim o teu espírito, renova em mim um espírito estável, né? A Bíblia diz um espírito reto. E ele começa ali a se arrepender, se arrepender, se arrepender. Vou dizer uma coisa para você aqui, querido. É Samuel que passa na casa de Davi e o levanta como rei. Mesmo que seus pais não tivessem lembrado de trazê-lo à mesa. Mas Samuel diz, está todo mundo aqui? E Jessé diz, não, tem o Davi ainda, então manda chamar. E é Samuel quem enxerga Davi, mesmo que ele não estivesse ali, e o levanta como rei. E é Natan que vai como uma palavra profética também trazer um alinhamento para Davi. Homens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Famílias, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós precisamos de um Samuel para nos promover para o nosso destino. Homens que enxergam que Deus quer fazer algo na nossa vida e nos promovem para o nosso destino. Mas todos nós que estamos vivendo no erro, coisas escondidas, também precisamos de um Natan para nos confrontar. A Bíblia diz que nada ficará oculto. Você tem a opção de confessar antes que te confrontem. Essa opção é melhor. Essa opção é melhor. Porque quem é pego no erro pode até dizer que estava prestes a confessar. Mas isso vai ser uma coisa que é difícil acreditar. Porque se tu fez, por que tu não disse? Alguém te pegou, teve que te denunciar. E Deus levanta os seus Natãs. Tem muito Natan por aí, homem de Deus, pessoas sensíveis. Que em nome de Jesus você se ocupe com a sua missão, querido. Nós estamos fazendo um trabalho grande demais, amém? Deus quer usar você para tocar essa nação, querido. Deus te tirou lá do Brasil, não para você vir aqui consumir a riqueza dessa terra. Não para você ter uma vida mais segura, porque lá no Brasil é violento. Deus te tirou do Brasil não porque aqui paga em euro, lá é real, e aqui o dinheiro é 6 vezes mais do que lá. Não é só por causa disso, querido. Deus te chamou para cá para você inflamar essa nação com a presença de Deus, querido. Deus te trouxe de lá para você dizer para essa nação que há uma forma de viver, e essa forma é rendida aos propósitos do Senhor, querido. Amém? Quarto, gere uma atmosfera de adoração. Depois que o muro foi reconstruído, versículo 1 do capítulo 7, e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados porteiros, cantores, e Neemias diz assim, e os levitas. Uau! Neemias sabia que não era sobre uma estrutura física, mas existia uma batalha espiritual por trás de tudo isso. Então Neemias não põe só levita, não põe só porteiro, não põe só sentinelas, ele fala, ei levitas, fiquem lá dentro cantando, porque essa batalha é espiritual. Ei, faça a sua casa ser uma atmosfera de adoração. Hoje nós tivemos essa notícia na madrugada, né, de ontem para hoje, dessa situação do atentado aí com o Trump. E, gente, todos os dias, se você focar na notícia, vai ter uma notícia pior do que essa amanhã. E assim sabe, o melhor é parar de ver notícia. E começar nos primeiros minutos do dia, focar em ouvir o que o céu está querendo dizer para você. Gastar tempo da jornada que você tem, talvez, da tua casa para o trabalho, ao invés de ficar ouvindo uma rádio com notícia, ao invés de ficar ouvindo a sua alma, que talvez está confrontando você com ansiedade, um monte de coisa, vai ouvir um louvor.
Coloca um som no teu carro, um fone no teu ouvido, sai de manhã para caminhar, acorda uma hora antes da tua rotina, só para você começar o dia já debruçado na presença de Deus. Sabe esses dias aqui, depois que agora começou a acostumar um pouquinho melhor o fuso horário, o Vinícius e a Tainá moram num lugar muito, muito bonito ali em Alcochete. E tem um rio ali que eu estava morando em Florianópolis ano passado e minha rotina era sair 4h40, 5 da manhã para correr na hora da praia. E hoje eu estou morando em São Paulo de novo, não tem praia mais. Tem o Rio Paraíba lá. Não é tão convidativo assim. Mas me fez lembrar muito o que eu vivia ano passado em Florianópolis. E esses dias, apesar de muito cansado, apesar de uma agenda muito puxada, acordar cedo e olhar para aquela natureza e ouvir uma canção, gente, muda toda a atmosfera da nossa vida. Tem tantas vozes tentando pressionar você, manter você tenso, manter você preocupado, manter você ansioso, que um pouco de adoração resolve tudo isso. Eu não sou contra profissionais da saúde, não me interprete mal, sou a favor de terapia, psicólogo, mas eu acho que você só vai precisar disso se você não usar outras ferramentas antes. Existem outras ferramentas, outras opções. E uma boa vida de adoração a Deus, um bom tempo de contemplação. Faz sentido, querido? Um bom tempo de contemplação faz toda a diferença. Deus está te chamando para mais intimidade nesse segundo semestre, querido. Talvez você se embebedou com a rotina, com a sua dinâmica e abriu mão do principal. Tua agenda está cheia de atividade, você está trabalhando muito, cansado, e você abriu mão do principal. Falar igual os professores de faculdade diziam: que hora que eu vou fazer trabalho, professor? Trabalho, faço isso. O que tu faz da meia-noite às 6? Não era assim os professores da universidade falavam? Encontra um horário, querido. Encontra um horário. Porque nós estamos falando da prioridade. Eu trabalhei numa fábrica, e tem gente que trabalhou comigo aqui, na igreja de vocês, que teve uma época que era questão de vida ou morte, não era questão mais de ter ou não ter. E nós abríamos mão, uma malta toda ali de homens, de mulheres também, tinha um monte de gente, da hora do almoço da fábrica, e eu lembro que eu acordava muito cedo, pegava ônibus muito cedo, chegava em casa muito tarde, mas o horário era esse. E nós abríamos mão do horário do almoço na fábrica para ir para uma sala e buscar Deus. O pessoal pergunta para mim assim: ô Max, como que começou o teu ministério? Quando foi a primeira vez que tu pregou? A primeira vez que eu preguei foi dentro de um banheiro de fábrica para 2, 3 amigos meus. Meu ministério começou embaixo de uma árvore, numa fábrica. Eu não comecei pregando com o microfone na mão numa igreja, num púlpito. Eu comecei pregando com meses de convertido embaixo de uma árvore na fábrica. Porque eu era um jovem que eu tinha sofrido tanto na minha vida, que eu tinha uma fome de ser transformado por Deus. Eram tantas coisas que precisavam mudar na minha história, que ou eu buscava a Deus intensamente, ou eu ia ser mais um daqueles cristãos nota 5. O 3S que a gente fala lá no Brasil, o salvo, sentado e satisfeito. Eu vou para o céu, já estou salvo, então beleza. Agora é só pôr a mão na nuca, esperar Jesus voltar, ou para nós ou para mim, e acabou. Não é sobre isso, querido. Deus chamou para você frutificar. Deus chamou para você fazer a diferença. Deus chamou para você mudar a vida de pessoas. E tudo isso começa com uma atmosfera de adoração. Eu estava lá falando hoje de manhã, o Chris Valentin disse que de uma maneira simples, profecia. O que é profecia? É você ouvir o céu e comunicar a terra. Não inventa nada, o céu falou, repete o que ele disse. E é numa atmosfera de adoração que eu começo a ouvir a Deus e tenho esse tipo de estratégia para compartilhar com aquilo que está acontecendo à minha volta. Quinto e último, caminhe com pessoas maduras. Para governar Jerusalém, versículo 2 do capítulo 7, eu encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza. Olha essa informação aqui. Pois Ananias era um homem íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. O Neemias chamou a peixada dele, os caras que torcem para o mesmo time, o cara que ajuda ele nos momentos difíceis. Não, Neemias não está convocando gente que é panelinha, que é gente que
que tem conveniência. Não, o texto está dizendo que Neemias chamou Ananias porque ele era um homem íntegro e que temia a Deus mais do que a maioria de outros homens. Que a lista dos seus relacionamentos seja feita de pessoas assim, querido. Eu aprendi uma coisa: se eu estou com pessoas que não servem a Deus no meu relacionamento, é para eu influenciar essas pessoas. E se eu não consigo fazer isso, eu não posso andar com esse tipo de gente, porque eu posso ser influenciado. Por que Jesus entrava na casa de Zaqueu? Por que Jesus não tinha problema em resolver a questão da mulher adúltera? Por que Jesus não tinha problema de ficar sozinho com uma mulher num poço de Jacó? Porque ele sabia que quando ele estava diante de alguém necessitado, ele influenciava e não era influenciado. Ah, quem é esse que se assenta com os pecadores? Jesus não se tornava um Zaqueu versão 2.0. Ele mudava a vida de Zaqueu, da família de Zaqueu, e sem pedir nada, Zaqueu saía restituindo todo mundo que ele tinha subtraído. Ai, Jesus está sozinho, meio-dia, lá com a mulher no poço de Jacó, a samaritana. Ele não está lá interessado nela, ele está lá mudando a vida dela. E em uma conversa, ele transforma uma mulher numa missionária que ganha uma cidade inteira para Jesus. Jesus sabia que os ambientes hostis, com pessoas difíceis que ele estava, era para ele mudar a vida dessas pessoas. Se você tem esse nível de maturidade, você pode andar com qualquer tipo de gente que tu vai influenciar essa pessoa. Mas às vezes nós precisamos selecionar melhor as pessoas com quem nós nos relacionamos. Deus quer usar você através daquilo que Ele te deu para tocar vidas, para tocar pessoas. A vida não é sobre nós, gente, amém? É sobre o próximo. É sobre servir, é sobre amar, é sobre pregar o Evangelho. A nossa visão, né? A visão da igreja da cidade é ganhar todas as pessoas para Jesus. Nós fazemos um monte de coisa. Nós temos quase 300 ministérios na nossa igreja. Todos eles têm um propósito de fazer uma pessoa ser ganha para Jesus. Sabe como que a gente está fazendo? Cadê o Éder? Está em algum lugar aí, né? Depois vocês contam para ele. Está lá atrás, né? Está aqui para me receber. Então ele está ouvindo ali. Mas para os homens aqui, nós temos um ministério dentro do Ministério Homem de Honra que é um curso de churrasco. Pô, igreja fazendo curso de churrasco. Sim, porque nós queremos ensinar os homens a servirem as suas famílias. E deixarem um dia a sua esposa descansando e preparar uma refeição para ela. Não é para ensinar o cara a acender fogo, a cortar a carne direito, a melhor faca, a melhor carne, ou o sal é assim. Não, é para servir a família. E sabe o que acontece no nosso curso de churrasco? A gente cobra barato, porque o cara vai fazer o curso, paga um valor e come carne no final. Ah, lá vão ter. Aí o amigo leva um amigo lá do trabalho. Sabe o que acontece no nosso curso de churrasco? Tem gente que aceita Jesus. Porque a gente está falando da carne, daqui a pouco a gente olha e fala assim: cara, a tua esposa precisa ser servida por você. Seus filhos querem ver o pai deles preocupado em cuidar da família. E a gente vai entrando nesse assunto de forma com muita sabedoria, com muito jeito. Daqui a pouco tem um cara chorando, né, dizendo assim: cara, eu trato a minha esposa igual uma escrava. Aí ele fala: pô, eu preciso dessa roda aqui. Ele não vê ninguém bebendo, ele não vê ninguém precisando de outra coisa que não a presença de Deus para se alegrar naquele ambiente. Aí a gente tem ministério de esporte lá, a gente faz todo tipo de arte marcial, caminhada, corrida. Semana passada a gente teve uma corrida. Aí o pessoal fala assim: nossa, é diferente, porque nós não somos uma academia, nós somos uma igreja. Então a pessoa vem treinar com a gente, os 5 primeiros minutos ela vai ouvir um devocional. Ela vai receber uma oração dizendo: Deus, que ninguém se machuque hoje aqui no jiu-jitsu e tal. No final, a gente vai sentar de novo e dizer amém, gente, foi bom o treino e tal. Aí a gente vai dar mais uma palavrinha para eles. Daqui a pouco tem alguém chorando lá, aquele casca grossa lá de kimono, chorando. O que está acontecendo? Cara, eu nunca vi um ambiente assim. Porque não somos uma academia, nós somos uma igreja. Então nós temos que usar as coisas como meio para que o fim seja: vamos ganhar mais um para Jesus. Sabe o que tem acontecido? As pessoas querem estar conosco. Não tem nada de mérito nosso, gente. É uma graça de Deus. E que você caminhe por onde você for com essa graça. De ser como Neemias. Selecione as pessoas que vão estar ao seu lado. Alguém disse que nós somos o resultado da influência das 5 principais pessoas que nós nos relacionamos. Quem são as 5 pessoas que mais te influenciam? Quem são as 5 pessoas que você mais
tem delas na sua história. Infelizmente tem uma geração, esses meninos mais novos, que por causa da falta de referência, tem buscado influencers para serem referência da vida deles. YouTubers. Eu não estou criticando a função exatamente, mas o conteúdo é baixo, o conteúdo é raso, o conteúdo é muitas vezes até contra a cultura do reino. Mas por que a criança ela tem uma culpa nisso? Não, porque falta referência. E onde falta referência, qualquer coisa serve. Que você seja a referência do teu bairro, do teu condomínio, do teu trabalho, da tua família, dos lugares onde Deus te plantou. E todo mundo que estiver perto de você vai receber uma porção do reino de Deus. Transbordar é permitir com que tudo que está em volta seja impactado pela tua vida. Deus não te chamou para viver cheio da presença dEle. Deus te chamou para transbordar da presença dEle. Vamos ficar de pé? Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nessa noite eu te convido a abrir uma porta para Deus na sua vida, querido. A fechar as brechas, a levantar muros sólidos, a construir uma estrutura onde Jesus é o rei do seu coração. Se o teu coração tem um trono, que Jesus esteja sentado nele. Se a tua vida tem alguém que você deve honra, entregue essa honra para aquele que morreu por você, querido. Se você tem uma área da tua vida que você precisa romper nessa noite, se você tem uma área da tua vida que você precisa crescer espiritualmente, coloque a mão no seu coração aí no teu lugar. Nós queremos orar juntos aqui contigo. Vai apresentando para Deus esse seu problema, essa sua situação. Talvez é nas suas emoções, talvez alguma coisa que se tornou um mau hábito na sua vida. Talvez a tua família não está vivendo o melhor momento. Eu não sei o que é, querido. Eu só sei que Deus te deu a unção suficiente para levantar muros que honrem a Deus, para proteger a sua vida. Deus te chamou para ser uma autoridade espiritual na sua geração, para dizer para as trevas que elas têm um limite para agir na tua história. Pai, em nome de Jesus, nós, assim como Neemias, queremos nessa noite levantar uma estrutura sólida. Queremos levantar um muro alto, ó Deus, de proteção para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa esposa, marido, para as pessoas que estão à nossa volta, Deus. Faça-nos ser alguém de referência, Pai. Nós não queremos, ó Deus, passar por essa geração sem sermos percebidos. Nós não queremos passar por essa geração, ó Pai, sem frutos relevantes. Não. Faça-nos frutificar, ó Deus, numa medida abundante, em nome de Jesus. Faça-nos viver com intensidade, com renúncias genuínas, matando a nossa carne, silenciando as coisas que não têm sentido na nossa história. Tobias, Sambalate, Gesem representam aquelas distrações que vêm para tirar o nosso propósito. Mas nós vamos, não só na primeira e na segunda, nós vamos dar limite todas as vezes que essas distrações vierem nos tentar, em nome de Jesus. Nessa noite, ó Pai, ajude-nos a sairmos daqui decididos a vencer áreas que não temos vencido, a lutar, ó Pai, arduamente para que a santidade seja um valor real na nossa história, e os frutos que o Senhor tem para cada um de nós poderão chegar em nossa história, Pai. Nada e nem ninguém vai conseguir nos tirar do propósito do Senhor. Abrimos nessa noite uma porta para o Senhor agir e fechamos a porta onde outras coisas estavam agindo. Te entregamos todo o governo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.